como essa pauta é extremamente importante, a gente vai trabalhar ela sobre vários ângulos agora, nessa sexta-feira. Mas eu quero começar, professora, levantando uma dúvida básica. Eu estava ouvindo a CNN, ouvindo o Globo News, e eu quero colocar um vídeo da Globo News que você compartilhou nas suas redes, não é nem da Globo News, né? Um vídeo da Globo. E eu queria te ouvir, sobre esse vídeo, porque eu me senti, assim, num teatro de segunda série do ensino fundamental. Vamos lá. Olha, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Eduardo, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o PGF, é ele que decide. Ele não se despediu da pessoa. Não, Ele não se despediu da pessoa. Parte dos núcleos, dos 6 núcleos. Já estava aberto na tela dele ali, ó. Bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço milícia digital. Obrigado. Digital, a professora Paula participa. Ricardinho acabou de avisar que acabou o depoimento do Cid e ele está saindo do Supremo. Poxa vida, que bom. Mas no meu caso aqui não, eu estou recebendo já um monte de nota, vídeo, várias manifestações do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Vamos juntar tudo. É como se fosse um grupo de cirurgiões numa sala de emergência de um hospital. Professora, que naturalidade! Que incrível isso! Super natural. Incrível. Uau! Chocante! Muito natural. Tão natural quanto uma samambaia de plástico, daquelas que a gente compra na lojinha do R$1,99. Nem sei se existe mais lojinha de R$1,99, né? Que é a inflação que a gente está vivendo. Mas quando eu vi isso foi no perfil da Choquei. Eu acho que eu fui uma das primeiras a postar, porque logo que saem as coisas na mídia, na grande mídia, que é comprada, que é o eco do petismo, da esquerda, que no caso é a Globo, né, que faz assessoria de imprensa para o governo na TV aberta, entra em cena também os influenciadores da internet, a galera do Choquei, da Mind 8, que a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, e a Choquei postou isso assim, nossa, vejam o golpe, e quando eu vi aquilo, eu não são tantas camadas ali, porque, para começar, o filho da Miriam Leitão, que aparece no início, super natural, né? Já tinha o câmera ali esperando para ir vindo de costas e ele vindo, falando no celular, desliga na cara da pessoa com quem ele estava falando. Ai, desculpa, eu não consigo ficar séria. Aí tem a estagiária que se levanta logo, que foca a câmera nela, a estagiária se levanta e vai até o colega assim, eu estava olhando alguns arquivos, falando de uma maneira totalmente artificial, tentando, através de uma peça fictícia muito mal encenada, convencer as pessoas de que aquilo é a coisa mais grave que acontece no país, quando nós estamos falando de um país onde o crime organizado executou uma pessoa no maior aeroporto da América Latina. Este país que a gente viu logo depois que acabou o G20 no Rio de Janeiro, logo após ter acabado o G20 no Rio de Janeiro, a gente viu arrastões ali, eu não sei se é a linha vermelha, se é a linha amarela, ou se é em todas, o Satie que vai dizer melhor, que ele é carioca, vai dizer melhor, quer dizer, é carioca, né? É carioca, Rio de Janeiro, carioca. Arrastões, teve também a embaixadora do Timor-Leste, não sei se ela era embaixadora ou diplomata ou uma representante do Timor-Leste, que esteve no G20 social, que uma das coisas que aconteceu nesse G20 social foi o Janja Palusa, e a tia dela teve a correntinha de ouro roubada e chorava compulsivamente, porque assim, aqui a gente é assaltado e sai dando graças a Deus porque não perdeu a vida. Agora, ver uma pessoa do Timor-Leste, nós não estamos falando da Suíça, de um país que é super organizado, rico e politizado, estamos falando do Timor-Leste,
E ela se horrorizou, porque é de se horrorizar mesmo, a pessoa não poder usar uma correntinha de ouro na rua. A gente está falando de um país que está em franca decadência econômica e faz um festival patrocinado por estatais, que é o nosso dinheiro. E daí, casualmente, quando tudo isso está acontecendo, a carta do golpe vem à tona. E eu acabei de ver agora, que eu fico sempre consultando aqui para ver se saiu alguma novidade para a gente já dar a notícia aqui na live, já estão anunciando que somente em 2025 para a PGR poder, porque eles precisam prolongar isso para esconder a grande bosta, não vou falar palavrão, a grande bosta que é esse governo atual. Tem só desgraça acontecendo, Marco, mas esse teatrinho aí foi patético. Isso que a professora falou. Bom dia, Adriele Jorge, tudo bem com você? Olha só, 2 vereadores federais aqui. Na verdade, nós temos um vereador federal e um deputado municipal. Mas aí fica para vocês escolherem quem é quem. Vocês podem falar no chat quem é deputado municipal e quem é vereador. Ô, Satie, deixa eu te falar um negócio importante na linha que a professora estava sustentando. Cara, tem tanta coisa. O que eu acho mais curioso de tudo isso é o Bolsonaro e todo mundo em volta dele serem, de acordo com a imprensa, ou um completo bando de idiotas, acéfalos, trapalhões, ou gênios dos núcleos criminosos de milícias digitais e de ataque à democracia e de abolição do Estado democrático de direito. Percebe que, até do ponto de vista de construção, a narrativa ela não se sustenta de nenhum lado, por nenhum ângulo. É um negócio surreal. E mesmo assim, queria te ouvir também sobre essa postura da imprensa. Então tem isso e tem a postura da imprensa falando aqui da prisão do Braga Neto. Ainda não chegou na hora da prisão do Braga Neto, a imprensa recebendo informações em primeira mão. Vou colocar para a imprensa Globo News, né? Informações sigilosas. Quero colocar para vocês o vídeo. Eu queria falar um pouco, Júlia, sobre o que ele também não contou sobre o Braga Neto, que ficou muito claro, o envolvimento do Braga Neto, está poupando ainda Bolsonaro, e ele pode contribuir muito sobre estes casos. Hoje pela manhã eu falava com pessoas da Polícia Federal que estavam muito envolvidas nesse caso, e o que eu ouvi foi o relato de que se discutiu, sim, a prisão de Braga Neto. E aí o que se chegou à conclusão é que neste caso, né, nesse inquérito, nessa operação, não era necessário, que eles estão sendo extremamente cautelosos em agregar as informações para ter toda uma finalização, um bojo extremamente sólido, com muita informação. Há outros casos também que Braga Neto está muito envolvido, mas que, olha só, então Braga Neto está por um fio e, sem dúvida, tudo já indica que se chegou a Bolsonaro. Sem dúvida, Satie. Não tem dúvida, Satie. Já chegou. Mas o Braga Neto pode chegar, mas já chegou. Mas pode chegar. E a única forma do Bolsonaro se livrar disso é implicando o Braga Neto. Você entendeu, Satie? Isso aí é uma espécie de super pop mais formal, né? A pessoa parece que tem alguém com um ponto ali falando para ela não está entendendo o que está acontecendo, perdida, mas tentando manter ali um fio, né, de narrativa minimamente compreensível para a audiência, que nessa atual conjuntura não deve ter ninguém assistindo. Olha, é inadmissível quando você vê a imprensa, primeiro, recebendo informações privilegiadas, antes, inclusive, dos próprios advogados dos culpados ou condenados ou perseguidos políticos, não é verdade? Então a imprensa acaba recebendo informações privilegiadas, pessoas de dentro da Polícia Federal dando informações para jornalista, informações /fofoca. Esse é o nível da imprensa brasileira hoje, ou grande parte da mesma. Você vai ver aí esse vídeo completamente fora, né, da razão, fora de si. Uma empresa que deveria ter uma compostura em razão do tamanho que a mesma tem, é a maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, uma empresa que tem, né, venhamos e convenhamos, uma qualidade de imagem, um equipamento
bons profissionais técnicos, do ponto de vista de manuseio de câmeras e de estrutura, de qualidade de imagem e tudo mais, mas os jornalistas são militantes, ou melhor, são militantes travestidos de jornalistas. A última que fingiu uma ligação foi a Kamala Harris. Você vê que o modus operandi é o mesmo, né? A Kamala Harris fingiu uma ligação e quando foram perceber, ela estava com a câmera do telefone ligada. Se você fizer uma análise desse vídeo tosco, você vai perceber que ele nem finaliza a ligação. É uma encenação tosca, muito feia. E o gordinho comedor de Burger King estava sentado na mesa, a mesa dele era 71, tá? Depois você repara aí direitinho aí, número 71. Então você vê que eu não vou falar nada, mas haverão sinais. Não vou dizer nada, mas haverão sinais. Não é essa trend aí desses dias? Veja, é uma completa aberração, fazendo zombaria. É claro que eles estão zombando ali do presidente Bolsonaro, de todos os outros que foram indiciados, estão zombando da maioria dos brasileiros que não quer que isso aconteça, que está vendo aí claramente uma grande injustiça em uma perseguição política. A imprensa, que deveria manter ou brigar pela isonomia, sobretudo pela imparcialidade, a imprensa, por sua vez, fica fazendo encenações toscas, zombando do povo brasileiro, zombando desses indiciados. Veja, é uma completa zombaria diante de um processo que não se respeita o devido processo legal. É o juiz investigando, o juiz inquirindo, o juiz sendo acusado, o juiz se citando, ele mesmo se cita em 44 vezes. Então, assim, é uma aberração e escancarado para todo mundo ver. A imprensa, que deveria ser esse contraponto, a imprensa que deveria expor os fatos, porque, assim, eles não podem deixar de noticiar. Afinal de contas, todo mundo sabe que a imprensa, sobretudo a militância travestida de imprensa, está esperando essa manchete há 2 anos, né? Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal. Eles estão esperando esse tipo de matéria há 2 anos, desde 2022, que eles estão tentando cavar isso aí. Conseguiram. Olha, se transmitir um fato não tem problema nenhum, ainda que esse fato seja um fato persecutório, seja perseguição política, seja irreal, seja uma questão realmente antidemocrática, que é o que o Supremo Tribunal, na pessoa do Alexandre de Moraes, está fazendo. Mesmo assim, anuncia o fato. O que a imprensa faz não é anunciar o fato, é anunciar o fato com gargalhadas e pisando no pescoço do povo brasileiro. O último que fez isso com essa prepotência toda, hoje ainda é presidente dos Estados Unidos, mas não foi eleita. Não foi eleita. Na verdade, é vice-presidente dos Estados Unidos. Essa zombaria, a Bíblia diz algo muito interessante a respeito disso, né? A soberba precede a queda. O que a gente está vendo da imprensa hoje é uma baita soberba e, infelizmente, né, um desrespeito à sua audiência, porque a Globo e a Globo News também é um canal por assinatura. Não respeita nem quem paga o salário dessas pessoas. Lamentável, Marco Antônio. Adriles, na linha que o Satye falou, né, a gente está olhando aqui para uma implicação de tudo no sistema. A gente vai passar ainda para uma segunda rodada mostrando como o sistema está reagindo a isso, e não se resume só ao indiciamento, tá? Isso daí é como se fosse uma repercussão, ondas num lago, né? O negócio vai aumentando, vai ganhando volume e vai ganhando alcance. Mas eu queria te ouvir sobre esse vídeo, o Teatrinho da Globo. Ontem, Adriles, eu estava assistindo CNN à tarde, eu deixo na CNN, né? Eu fico entre CNN e ICL. E daí na Globo eu vou no X para assistir as coisas da Globo que já estão recortadas. Em primeira mão, breaking news, que eles têm lá a vinhetinha. E os jornalistas esperando o Cid sair do Supremo Tribunal Federal e grudados no carro do Cid. Tá saindo. E ó, vou falar, já fiquei sabendo, Moraes não foi prender o Cid, não deixou prender o Cid, manteve a colaboração premiada do Cid. E assim, um estardalhaço, Adriles, e eu não consigo entender o estardalhaço. Eu queria que você me ajudasse a entender o estardalhaço da Globo, o estardalhaço da CNN em torno dessa questão. É o estardalhaço de uma torcida de uma grande mídia apodrecida por dentro pela própria idiopatia, que torce para destruir o espectro da nação, que a saber a direita brasileira, né? Eu acho engraçado, queria falar sobre o golpe também, o Marco Antônio. Qual golpe? Qual é a natureza de um golpe? Você tirar um presidiário
de uma cadeia, condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, para ser novamente candidato à presidência da República. Isso, para mim, é um golpe. Você ter um Tribunal Superior Eleitoral que age como ator político durante o pleito eleitoral, censurando um lado em favor de outro, isso, para mim, é um golpe. Agora, você estabelecer, por exemplo, como a Dilma Rousseff fez quando foi acusada lá das coisas lá para fazer o impeachment, o estado de defesa, ela deu um golpe, ela fez uma minuta de estado de defesa, ela consultou generais naquela época para estabelecer um princípio de defesa do próprio governo. Isso é golpe? Se o Bolsonaro fez isso, ele é eventualmente um golpista? Claro que não. Isso chama-se narrativa falaciosa, que envolve um padre, que envolve um jornalista que nem no Brasil estava, que é o Paulo Figueiredo, que envolve o presidente que chegou a escrever uma minuta de um estado de defesa contra aquilo que ele percebeu como sendo um golpe. Nem sei se ele escreveu essa minuta ou não, se escreveram para ele. A questão é muito simples, não houve nem intenção, nem consciência, nem atitude de golpe. Houve sim, da parte dos brasileiros, e eu me incluo nele, a percepção que a gente foi golpeado por dentro das estruturas institucionais do Brasil que solaparam a democracia. Justiça eleitoral, que é parcial, não é justiça eleitoral. Supremo Tribunal Federal, que tira um homem condenado por corrupção em 3 instâncias por uma dezena de juízes, esse sim, para mim, está fazendo um golpe. Mesmo assim, eu não peguei armas. Mesmo assim, eu não apelei ao exército que fizesse uma contraposição. E nenhum brasileiro consciente, realmente consciente, fez isso. E o Bolsonaro também não fez isso. Ninguém entrou de táxi para fazer golpe. Ou seja, isso é completamente estapafúrdio. Em relação à Rede Globo, esse sim, a CNN e outros órgãos da grande mídia brasileira, esses sim são golpistas. Esses sim querem solapar um espectro, voltando ao começo do meu comentário, um espectro da maioria da nação, que é a direita brasileira. Entendeu? Eles querem expurgar os conservadores, os cristãos, os liberais, para estabelecer uma ditadura subliminar desse pseudo-progressismo. A Rede Globo, em isenções fiscais, chegou a tirar 200 milhões de reais. Então, ela tem interesses pecuniários, financeiros, na manutenção desse governo, que, ao contrário do outro governo anterior, Bolsonaro, enche as burras de dinheiro da Rede Globo, enche as burras de dinheiro da CNN. Então, não é só uma idiopatia, é um princípio de um interesse pecuniário, financeiro, absolutamente obtuso. Isso tudo é golpe. É o golpe de um jornalismo que, eventualmente, não é jornalista, é militante também, inclusive, a respeito do próprio bolso. É o golpe de uma justiça eleitoral que foi parcial, é o golpe de um Supremo Tribunal Federal que tirou um homem da cadeia para ser candidato, para se contrapor a um homem que todos eles diziam de maneira clara não gostavam, que é o sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro. É o golpe por dentro da estrutura da República. Essas pessoas vão ser acusadas, essas pessoas vão ser presas, essas pessoas vão ser condenadas. Eu, sinceramente, achava que os verdadeiros golpistas são esses que estão projetando o próprio golpe nos outros e querendo solapar a democracia por dentro que eles dizem defender.